Numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca desagradável, suja e úmida, cheia de restos de minhocas e com cheiro de lodo. Tampouco uma toca seca, vazia e arenosa, sem nada em que sentar ou que comer. Era a toca de um hobbit, e isso quer dizer conforto. Foram com essas palavras que J.R.R. Tolkien iniciou O Hobbit, obra que inaugura o cânone da Terra-média na literatura, sobre o qual conversaremos logo depois da vinheta. Eu sou Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. O Hobbit foi o primeiro livro da saga Terra-média a ser publicado por Tolkien em 1937, muito embora ele já viesse trabalhando há algum tempo em outras histórias ambientadas nesse mesmo universo. Direcionado ao público infantil, a primeira versão desse livro ainda não estava conectada com a mitologia que só seria desenvolvida mais tarde, e por isso precisou passar por um processo de revisão em 1951, que resultou no texto que conhecemos hoje. No livro, acompanhamos a trajetória de Bilbo Bolseiro, um pacato hobbit que levava uma vida tranquila e confortável na Vila dos Hobbits, até ser convocado pelo mago Gandalf a se unir com uma comitiva de 13 anões liderados por Thorin Escudo de Carvalho em uma perigosa missão: recuperar a Montanha Solitária e o tesouro dos anões que há muito tempo foram tomados pelo temível dragão Smaug. Mas pelo longo caminho até o antigo lar dos anões, o grupo terá que enfrentar trolls, elfos, orcs e outras criaturas mitológicas, em uma jornada que mudará não só suas vidas, como afetará também toda a Terra-média. Bom, gente, por esse resumo já é possível perceber que estamos diante de uma história com um enredo bem simples, como é comum às obras voltadas ao público infantil. Por isso, o leitor não deve esperar encontrar nesse livro uma aventura com as mesmas proporções épicas de Senhor dos Anéis, pois criar essa expectativa no entorno de O Hobbit pode levar a um resultado bastante decepcionante. O livro é todo narrado em terceira pessoa, com algumas intervenções em primeira através de um narrador que somente é identificado nas últimas páginas da trama e que se manifesta em diversos momentos para enfatizar conhecimento ou omissão a respeito de fatos dessa história. Trata-se de um texto com linguagem simples, de fácil fluidez e compreensão, que apresenta uma trama dividida em 19 capítulos diluídos ao longo de 296 páginas nessa edição publicada pela Martins Fontes, que inclui ainda ilustrações e capa criadas pelo próprio autor. Essa obra foi bastante influenciada pela literatura, mitos e línguas da mitologia nórdica. Nomes como o de Gandalf e dos 13 Anões, por exemplo, foram extraídos dos versos do Voluspa, o primeiro e mais conhecido poema da Edda Poética, ainda que os personagens dos anões sejam mais influenciados pelos seus homônimos dos contos de fadas. Além disso, termos como montanhas nebulosas e bolsão têm origem nos nomes utilizados nas antigas sagas nórdicas. No entanto, essas influências não foram meramente incorporadas por Tolkien ao texto para conquistar um efeito, e sim resultado de um trabalho de justaposição de estilos linguísticos antigos e modernos, que podem ser principalmente observados nas ilustrações do autor, como por exemplo o mapa dos anões impresso nas folhas de guarda aqui do livro, que utilizam runas anglo-saxônicas derivadas dos alfabetos rúnicos germânicos. Tolkien nos entrega aqui em O Hobbit uma contagiante aventura ambientada na terceira era da Terra-média e povoada de personagens cativantes, especialmente o protagonista, Bilbo Bolseiro, que ao longo dessa trajetória descobre ser capaz de tomar atitudes inesperadas e corajosas, ainda que elas conflitem com a natureza pacata de sua linhagem.
personagem. Afinal, os hobbits não são essencialmente adeptos de aventuras. Em cada capítulo, Bilbo e seus companheiros encaram situações que normalmente envolvem um embate com habitantes das terras ermas, mas que sempre acabam sendo oportunamente salvos ou beneficiados por algum lance de sorte. Além disso, criaturas potencialmente assustadoras como trolls e orcs foram suavizados por meio de alívios cômicos e entonação de canções, produzindo uma atmosfera despreocupada e bem-humorada que enfraquece as situações perigosas enfrentadas pelos personagens. No entanto, apesar da essência infantil que cerca essa história, esse é um tipo de livro que, assim como Alice no País das Maravilhas, oferece ao leitor uma dualidade de experiências de leitura, onde crianças e adultos compreendem e absorvem lições distintas nessa narrativa. Um leitor mais maduro, por exemplo, conseguirá identificar aqui em O Hobbit elementos de um romance de formação, além da já clássica jornada do herói, porque a proposta central desse livro, antes de qualquer outra, é a de mostrar o processo de amadurecimento do protagonista Bilbo Bolseiro, que, ao longo da história, conquista senso de identidade, liderança e autoconfiança ao se expor longe de sua zona de conforto na pacata Vila dos Hobbits. O egoísmo e a ganância também são temas que permeiam essa narrativa, representados principalmente através dos comportamentos de Bilbo e dos anões. Mas, por se tratar de um romance de formação, é natural que esses personagens atinjam a superação por meio da redenção pessoal no clímax da história. Curiosamente, muito embora tenha revisado O Hobbit em 1951, reescrevendo parte do texto original para ajustá-lo ao universo desenvolvido em Senhor dos Anéis, Tolkien ainda preservou alguns termos como colina e montanha solitária, ao invés de atribuir a eles os nomes propriamente utilizados no restante do cânone, respectivamente Condado e Erebor. Isso talvez se justifique na intenção de sustentar a essência despretensiosa e introdutória que marca essa leitura, ainda que posteriormente Tolkien tenha chegado a iniciar uma nova versão do livro, com o objetivo de equiparar o tom dessa narrativa com Senhor dos Anéis, ideia que acabou sendo abandonada após receber críticas negativas pela descaracterização da proposta original. Além disso, ao longo da história, encontramos passagens obscuras, lacunas que somente são preenchidas por outras narrativas do cânone da Terra-média. Durante a leitura, eu identifiquei uma inconsistência no período em que essa história é ambientada. Na página 24, a gente tem uma fala de Gandalf que diz o seguinte: "E seu pai Traim foi-se embora no dia 21 de abril, fez 100 anos na última quinta-feira." A partir desse texto, combinando com informações espalhadas ao longo do primeiro capítulo, Uma Festa Inesperada, e no início do segundo, Carneiro Assado, podemos determinar que a ação do livro acontece a partir do dia 26 de abril, uma terça-feira, com a chegada de Gandalf. No dia 27, acontece a festa na casa de Bilbo, e no dia seguinte, dia 28 de abril, o grupo parte para a missão. No entanto, no 16º capítulo, Um Ladrão na Noite, eu observei uma contradição do narrador na página 262, que diz o seguinte: "Ele retirou do bolso de seu velho casaco, que ainda usava sobre a cota de malha, amarfanhada e muito dobrada, a carta de Thorin, que fora colocada embaixo do relógio, em cima da lareira, em maio." Só que isso não faz o menor sentido, porque no segundo capítulo, Carneiro Assado, nós temos expressamente no texto a informação de que eles partiram para essa missão no final de abril. Observem aqui. "Foi assim que todos vieram a partir, saindo da estalagem numa bela manhã de fim de abril." Eu cheguei inclusive a cogitar a possibilidade de que pudesse ter havido aqui um erro de tradução. Mas quando eu cotejei com o texto em inglês, descobri que o erro está realmente no original. Apesar disso não afetar em absolutamente nada o desenvolvimento dessa história, é interessante notar que mesmo após revisões, essa inconsistência tenha passado despercebida tanto pelos editores quanto por Tolkien. Agora vamos passar para um debate um pouco mais delicado, que são as adaptações de O Hobbit
Hobbit para o cinema. Depois de ter lido o livro, revisto os filmes nessas edições estendidas e ter pesquisado a respeito das intenções de Tolkien, cheguei a algumas conclusões que provavelmente não serão tão populares assim. Primeiramente, é notável no roteiro assinado por Fran Walsh, Philippa Bowens, Peter Jackson e Guilherme Del Toro um cuidado em respeitar sistematicamente a ordem e o núcleo das histórias desenvolvidas em cada capítulo desse livro, reproduzindo integralmente algumas canções e diálogos, ainda que eventualmente recontextualizados, mas também inserindo modificações necessárias para alinhar e conectar essa trilogia com a aventura épica desenvolvida em Senhor dos Anéis. Isso pode até parecer absurdo para quem é fã do livro, mas se a gente parar para analisar, o que Peter Jackson e sua equipe fizeram foi basicamente o mesmo que Tolkien em 1951, quando reescreveu partes de O Hobbit para alinhá-lo mais à proposta desenvolvida em Senhor dos Anéis, além de ter iniciado uma nova versão do livro com o objetivo de amadurecer sua narrativa. E nesse sentido também caminham as adaptações, que traduziram de forma mais madura a história original para alinhá-la à trilogia cinematográfica Senhor dos Anéis. O primeiro filme, Uma Jornada Inesperada, começa até bastante leve, refletindo o clima inicial do livro, mas chega ao final com traços mais sombrios, coerentes com a gravidade do desenrolar da história, afastando assim a atmosfera leve e infantil que cercam as mesmas situações retratadas aqui no livro. E é esse o tom que também molda as outras duas sequências, a Desolação de Smaug e a Batalha dos Cinco Exércitos. O Bilbo do filme, inclusive, amadurece bem mais rápido do que o seu original literário, se tornando mais participativo e corajoso ainda na primeira parte dessa história, além de ganhar um papel bem mais digno de sua trajetória nessa aventura durante a Batalha dos Cinco Exércitos do que o Bilbo aqui do livro, o que para mim foi um dos melhores acréscimos que essa adaptação trouxe. Os filmes também ganharam linhas narrativas inéditas, resgatando personagens do cânone alheios à história original, como Radagast, Galadriel, Legolas e Azog, que é meramente citado aqui no livro, além de personagens que foram criados especialmente para a adaptação, como são os casos de Alfred e Tauriel, mas que juntos, no contexto cinematográfico, contribuem para estabelecer uma conexão mais sólida entre as duas trilogias. Por isso, apesar das modificações, não considero a trilogia O Hobbit uma adaptação ruim, mas sim coerente com a proposta de uma franquia direcionada a um público mais maduro. No entanto, é inegável que essa nova trilogia não atingiu o patamar épico de Senhor dos Anéis, o que de certa forma já era até esperado, considerando a natureza introdutória dessa história. E antes de finalizar, eu deixo aqui uma dica de leitura complementar para quem deseja se aprofundar a respeito desse livro. Trata-se do Explorando o Universo do Hobbit, de Corey Olsen, onde o crítico realiza uma análise capítulo a capítulo, trazendo inclusive informações sobre as modificações feitas por Tolkien para a segunda edição de O Hobbit de 1951. Na obra, por exemplo, Olsen revela que o quinto capítulo, Adivinhas no Escuro, foi totalmente reescrito para poder refletir a natureza corruptível do Um Anel, tornando Gollum um personagem avarento e agressivo, bem diferente de sua amigável versão original, que apostou de bom grado seu anel mágico com Bilbo em um jogo de adivinhas. É um excelente material de apoio que eu super recomendo para vocês. Aqui na descrição do vídeo você encontra um link para adquirir este livro através do site da Amazon. Lembrando que ao comprar livros através dos links postados nos meus vídeos, o canal recebe uma pequena comissão sem que você pague nada mais por isso, e desde já eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal, caso ainda não esteja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!